Obrigado, professor Denizar. Como foi dito, meu nome é Jefferson e o título do meu trabalho é Rastreador de máxima potência para sistemas fotovoltaicos, utilizando o método da impedância característica de conversores estáticos. A apresentação está dividida em introdução, análise das principais técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência, modelagem do módulo, modelagem do conversor, análise da técnica da impedância característica, resultados teóricos, resultados experimentais com o uso do conversor zeta, conclusão, trabalhos futuros. Introdução. A escassez dos combustíveis fósseis, juntamente com o apelo ambiental, incentiva a pesquisa em fontes produtoras de energia de forma sustentável e limpa, destacando a energia solar, eólica e a biomassa. O foco do trabalho é a energia solar, onde a vantagem da energia elétrica obtida pelo efeito fotovoltaico é devido à sua estrutura ser estática, silenciosa, não poluente, renovável e com baixo custo de manutenção, produzindo energia limpa de uma fonte virtualmente inesgotável. O problema é que de toda a radiação incidente no módulo fotovoltaico, menos de 20% é convertida em energia elétrica, que se traduz em baixa eficiência. Esses são dados para os módulos mais utilizados, que são os mono e multicristalinos. A solução, então, é extrair a máxima potência disponível pelo módulo, utilizando para isso técnicas de rastreamento do ponto de máxima potência. Podem ser utilizados rastreadores mecânicos de 1 ou 2 eixos ou rastreadores elétricos. O trabalho é desenvolvido para rastreadores elétricos, mais especificamente conversores CC-CC. Está apresentada aqui a curva característica do módulo, que é I por V. E existe somente um ponto de máxima potência para toda a curva. E o rastreador deverá ser capaz de fazer o ponto de operação operar em cima desse ponto de máxima potência. O ponto de máxima potência assume um novo valor para cada condição de radiação e temperatura, destacando que a radiação influencia mais a corrente e a temperatura influencia mais a tensão. As principais técnicas de MPPT. O método da tensão constante é um dos mais simples. Ele utiliza um sensor de tensão. E ele faz com que a tensão de saída do módulo fotovoltaico seja igual a uma tensão previamente programada. Essa tensão programada pode ser do valor do datasheet do módulo. Seria um bom método se a temperatura permanecesse constante durante ao longo do dia, porém não é o que acontece. O método perturba-observa é o método mais utilizado. Ele utiliza um sensor de tensão e um de corrente. E ele necessita um ajuste do balanço entre a rapidez de resposta em regime transitório e a oscilação que acontece em regime permanente. O método da temperatura é um método inovador. Ele utiliza um sensor de tensão e um de temperatura. E também precisa de alguns dados do catálogo do fabricante. Então, propõe-se um novo método, que é o método da impedância característica. Ele utiliza apenas um sensor de tensão, que é barato e de fácil construção. E será provado que o método independe da temperatura, da radiação, da carga e das características físicas do módulo. O circuito elétrico equivalente do módulo é apresentado, onde existe uma resistência série RS, uma resistência paralela RP, um diodo e uma corrente fotogerada. Essa corrente fotogerada, ela depende da irradiação e da temperatura. A curva característica do módulo, como já foi vista, é expressa novamente aqui. Ela é dividida em 3 regiões para facilitar a análise. A região 1 pode ser modelada por uma fonte de corrente, enquanto que a região 2 por uma fonte de tensão. A região mais importante é a região 3, porque é nela que se concentra o MPP. Porém, é uma região não linear devido à presença do diodo. Então, busca-se a linearização dessa região, traçando uma reta que passe exatamente em cima do ponto de máxima potência. A representação do módulo se dá da seguinte forma, onde a tensão tem o valor de 2 vezes a tensão de máxima potência e o RMPP é obtido pela divisão da tensão pela corrente de máxima potência. Isso irá produzir essa reta. Modelagem do conversor. Considera-se um conversor CC-CC ideal
operando em modo de condução contínua em regime permanente. É importante que seja em modo de condução contínua, porque a relação tensão de saída por tensão de entrada irá depender apenas da razão cíclica. Portanto, não é necessário o conhecimento da frequência de comutação, da resistência de carga ou das indutâncias. Então, o módulo será representado por uma impedância. Módulo não, o conversor. Conectando os dois modelos, chega-se a esta figura. E considerando numa primeira análise que a impedância de saída seja uma carga resistiva, que a função f de d seja a função característica do conversor zeta, obtém-se esses dois gráficos. Como a resistência é constante, a impedância dependerá apenas da razão cíclica. E a tensão, como a resistência também é constante, esses valores são constantes se a radiação e temperatura não variarem, a tensão depende também apenas da razão cíclica. Dedução matemática. A técnica da impedância característica calcula diretamente a variação de potência, ou seja, calculou ΔP ao invés da potência. E a dedução da principal equação pode ser feita de duas maneiras diferentes. Através da utilização de derivadas ou através da utilização de pequenas perturbações. O primeiro método será apresentado. O primeiro método ele é mais intuitivo por utilizar derivadas parciais. Então, partindo da equação da potência, derivando esta equação em relação à tensão e em relação à impedância, obtém-se esta equação. Esta é a equação que dá origem ao método. Porém, para ela ser implementada em um microcontrolador, as derivadas necessitam ser substituídas por pequenas variações entre dois instantes consecutivos. Substituindo as derivadas, chega-se a esta equação, que é a principal equação do método. E existem várias maneiras de implementar ela. Serão apresentadas duas, aonde pode-se pegar essa equação e dividir todos os termos dela por ΔV, produzindo esta. Percebe-se no gráfico P por V que existe apenas um ponto de tensão que disponibiliza a máxima potência. Um outro método de implementação é pegar a equação do slide anterior e dividir por ΔZin, ao invés de ΔV, produzindo esta equação aqui. Também note-se que no gráfico potência por impedância, existe apenas uma impedância capaz de produzir a máxima potência. Por familiaridade, alguns métodos já utilizam a relação ΔP por ΔV. Esta será a equação escolhida para dar continuidade à avaliação do método. Então, expandindo os termos dessa equação, aqui, percebe-se que R0 é um fator comum. E sabe-se que no ponto de máxima potência, a relação ΔP por ΔV é igual a zero. Então, igualando as duas equações, o termo R0 é cancelado. Então, a análise da equação de rastreamento exatamente no ponto de máxima potência, o termo R0 é cancelado, desaparecendo da equação. Surge assim um novo termo, que é o Zin asterístico, que é a impedância de entrada do conversor, dependendo apenas da razão cíclica. E continuando o desenvolvimento da fórmula, chega-se à segunda equação mais importante, onde se essa equação for satisfeita, significa que o sistema está operando no ponto de máxima potência. Então, exatamente no MPP, o R0 desaparece da fórmula. Porém, será analisado quando não estamos operando ainda exatamente no MPP. A influência de R0 é abordada por duas vertentes, onde o passo de cálculo, o passo do algoritmo é um critério de análise. A resistência R0, que é um fator de comum, é vista agora como um fator multiplicativo. É a mesma coisa, porém, para facilitar a análise. Quando o algoritmo é com passo fixo, a variação da razão cíclica é constante. E a relação ΔP por ΔV pode assumir valores menor, igual ou maior que zero. Então, qualquer valor que a relação ΔP por ΔV assumir, e se ela for multiplicando ela por R0, que é um valor positivo,
O sinal nunca será alterado dessa equação. Então, essa é conhecida como a técnica original da impedância, onde ela independe do valor de R0. Porque eu não estou interessado na amplitude, mas sim se o valor é positivo ou negativo. Agora, o algoritmo com passo variável, se o passo variável for obtido através desta expressão, ΔP por ΔV vezes uma constante, essa constante ela é calculada e programada. Se R0 não mudar, o sistema irá rastrear a máxima potência normalmente. Porém, se R0 sofrer alteração, o tamanho do passo será influenciado. Mas mesmo assim, o sistema irá convergir para a região de máxima potência. Já começamos a chamar essa de técnica modificada da impedância característica. Então, considerando que a variável, que essa constante x é dada por um valor vezes um R0, ou seja, R0 está embutido dentro de x, se R0 aumentar, x irá aumentar e, consequentemente, a razão cíclica irá aumentar. A variação da razão cíclica irá aumentar. Isso irá causar um aumento de oscilação em torno do MPP. Agora, se R0 diminuir, x irá diminuir e a variação da razão cíclica irá diminuir também. Isso irá ocasionar a velocidade será reduzida de rastreamento. Sentido do ponto de operação. Sempre que o ponto de operação estiver ao lado esquerdo do ponto de máxima potência, esta relação será maior que zero e a razão cíclica será decrementada. Agora, sempre que o ponto de operação estiver ao lado direito, a relação ΔP por ΔV é menor que zero e a razão cíclica ela é incrementada. O fluxograma do algoritmo é apresentado, onde apenas é mensurado uma variável, que é a tensão. Após mensurar a tensão, é calculado ΔV, Z e ΔZ. Agora, com todos esses valores, é possível calcular diretamente a relação ΔP por ΔV. Então, é estabelecido um passo, que pode ser fixo ou variável, e o algoritmo irá analisar se ΔP por ΔV é maior que zero, ocorre um decremento. Se não, vai ser incrementado. Ocorre uma rotina para limitar a razão cíclica e após as variáveis são atualizadas, retornando o processo. O módulo fotovoltaico escolhido é o módulo KC200GT da Kyocera, operando no NOCT. Então, 5 módulos desses conectados em série produzem 710 watts. E é este o valor que teremos que prestar atenção nos próximos slides. O estudo dessa nova técnica teve início no trabalho de conclusão de curso, onde na época não se tinha um ambiente controlado. Então o teste teórico foi realizado na prática com módulos reais. Essa curva churada aqui significa o ponto de operação que o módulo estava operando. Mediu-se a temperatura do módulo e constatou-se que estava em 50 graus e mediu-se a radiação e percebeu-se que ela variou de 200 watts por metro quadrado até 950 watts por metro quadrado. Então, sobrepondo a curva teórica com a curva real, percebe-se que o ponto sempre está na região de joelho da curva, que é a região de máxima potência. Como o conversor zeta é o conversor dual do CPIC, esse naturalmente é escolhido para comprovação do funcionamento desta técnica. A topologia básica de potência do conversor é apresentada, juntamente com o conversor construído. As especificações do conversor zeta ficaram praticamente iguais às especificações do conversor CPIC. Apenas as ondulações de corrente tiveram que sofrer um aumento de 15% para 25%, porque senão os magnéticos iam ficar muito grandes, ainda que a relação V0 por Vin é de 2,22. Porém, a variação de tensão reduziu de 10% para 0,5%. Os resultados teóricos serão obtidos para algoritmo com passo fixo e passo variável. As escalas dos eixos foram mantidas e os tempos de degraus para facilitar a visualização.
O passo mínimo é limitado pelo número de bits do microcontrolador. E o passo máximo, escolheu-se 10 vezes o passo mínimo. A taxa de amostragem é uma taxa usual de 0,1 segundo. E a curva azul nos próximos gráficos significa sempre o valor máximo que o módulo dispõe. Pode ser potência, corrente ou tensão. E a curva vermelha é o valor rastreado. Então, o primeiro teste, partindo do repouso, considerando passo mínimo, temperatura fixa em 47 graus Celsius e radiação passa no instante de 4 segundos de 0 watts para 800 watts por metro quadrado. Nesse instante, o módulo estava produzindo 0 de energia, quando ele passa a fornecer os 710 watts. Nesse instante, percebe-se que o algoritmo começa a incrementar a razão cíclica com o passo fixo, até fazer que o ponto de operação opere exatamente no ponto de máxima potência. Como o passo é mínimo, ocorre uma pequena oscilação aqui, de 4,7 watts. Esse tempo de estabilização ficou por volta de 7 segundos. O mesmo teste é realizado com um passo máximo, 10 vezes maior que o passo mínimo. Percebe-se que o transitório é muito mais rápido, ficando menor que 1 segundo. Porém, a oscilação em torno do MPP ficou extremamente elevada. Por isso, decidiu-se utilizar o passo fixo com o valor do passo mínimo. Então, os próximos testes terão esse valor de passo fixo. Os próximos 4 slides serão sobre um degrau de carga, onde a radiação e a temperatura são mantidas constantes durante todo o teste. Como esses dados são mantidos constantes, percebe-se que a potência do módulo é sempre a mesma. Então, no instante de 3 segundos, ocorre um degrau de carga, onde o ponto de operação que estava operando na região do MPP, no instante do degrau ele sai e o algoritmo faz ele voltar novamente a operar na região de MPP. Analisando a tensão e a corrente na saída do módulo para o mesmo teste, o degrau. Como não mudou a irradiação e a temperatura, a tensão antes e após o degrau e a corrente antes e após o degrau precisam ser a mesma. E é o que é comprovado aqui. O sistema estava operando no ponto de MPP, ocorreu o degrau, ocorreu um transitório na tensão e na corrente, e após transitórios elas se estabilizaram no que era na região de MPP. Porém, a tensão e a corrente na carga, elas não são iguais. Elas estavam com um certo valor e assumiram outro valor após o degrau de carga e após o transitório. Porém, o que se conserva aqui é que a multiplicação da tensão pela corrente se conserva, como é vista no próximo slide, que é a potência na carga. A potência antes e após o degrau de carga é a mesma. Percebe-se que aqui não estamos mais nos 710 watts na carga. 710 watts é a potência máxima que o módulo está disponibilizando. Aqui está por volta de 640 devido às perdas no conversor. E essa é a potência na carga. Agora, um degrau de irradiação, um pequeno degrau. Mantendo carga e temperatura constantes, um degrau de 200 watts por metro quadrado de radiação. O sistema estava operando no MPP, ocorre um degrau, o ponto sai fora do MPP, retornando logo em seguida. No primeiro degrau é retirado a irradiação e no segundo ela é incrementada. Agora um degrau mais brusco, de 600 watts por metro quadrado. Percebe-se aqui que o tempo entre os degraus, que eram em 3 e 6 segundos, foram ampliados. Porque como o degrau é muito grande, em 6 segundos, o sistema não conseguiu convergir ainda na região do MPP. Porém, aumentando o degrau aqui, o sistema converge e quando a irradiação é elevada novamente, o sistema vai convergindo até a região de MPP. Agora um degrau de temperatura. Aqui é realizar a irradiação e a carga são constantes e a temperatura
ocorre um degrau instantâneo de 10 graus Celsius. Sabe-se que na prática não existe um degrau tão elevado assim. O certo seria simular a temperatura variar em rampa durante horas. Porém, esse teste ao degrau já é suficiente para comprovar a dinâmica do método em relação à temperatura, que aumentando 10 graus Celsius a temperatura, a potência diminui e o sistema está operando no MPP, sai um pouco e volta a operar. Quando a temperatura diminui, a potência volta a subir e o sistema rastreia. Então, após um degrau de irradiação, temperatura e carga, todos esses degraus são dados ao mesmo tempo. E percebe-se que no primeiro degrau, o ponto de operação fica bem longe do ponto de máxima potência. Mas mesmo assim o sistema consegue convergir para a região. E quando o degrau é dado novamente, ele também consegue convergir. Agora será analisada a técnica da impedância com passo variável. O passo mínimo e máximo são limitados nesses valores. E o passo variável é obtido por uma constante vezes ΔP sobre ΔV. Essa constante aqui é 1 sobre 7.000. Primeiramente, partindo do repouso. Percebe-se que o passo variável ele possui duas vantagens. Aqui, como o passo aqui o passo é máximo e aqui o passo é mínimo. O passo máximo produz uma rápida resposta ao transitório. E o passo mínimo produz uma baixa oscilação na região do MPP. Um degrau de irradiação pequeno. Aqui o sistema estava operando no MPP com um passo mínimo. Ocorreu o degrau, o tamanho do passo aqui é grande, fazendo rapidamente o sistema voltar a operar no novo MPP. E aqui o passo é diminuído. Novamente, o degrau de radiação é feito, o passo é grande, depois volta a ser pequeno. Então, existem rápidas respostas aos degraus e baixa oscilação em torno do MPP. Aqui é realizado um grande degrau de radiação para o passo variável. Percebe-se nesse instante a rápida resposta do sistema, porque os passos são grandes. Contudo, nesta região aqui, os passos são quase os passos mínimos. Isso é devido à característica do método, que o método usa relações entre derivadas. E as derivadas com baixa radiação são muito baixas. Então os passos são pequenos. Os resultados experimentais foram obtidos em ambiente controlado, onde se fez uso de uma fonte CC, dedicada a emular o comportamento do módulo fotovoltaico. E no software dessa fonte são inseridos os parâmetros do módulo e a irradiação e a temperatura desejada, a fim de produzir as curvas que geraram os testes. Primeiramente, o algoritmo com passo fixo, considerando o mínimo passo possível. Considera-se irradiação e temperatura constantes. Portanto, a potência deve ser a mesma durante todo o instante. Apenas é variada a carga. Então, o sistema vinha operando na região de máxima potência. Quando ocorreu o degrau de carga, o ponto de operação deixou o ponto de MPP e atingiu um novo ponto de MPP. Quando a carga retorna a ser o que era, novamente o ponto sai, voltando logo em seguida. Esses são os gráficos da tensão e da corrente na saída do módulo para o mesmo teste, onde percebe-se que a tensão antes e depois do degrau é a mesma coisa a corrente. Antes e depois do degrau ela é a mesma. Aqui primeiramente é adicionado carga e posteriormente retirada a carga. Percebe-se que a tensão aqui está um pouco mais elevada acima da tensão de máxima potência e a corrente está um pouco abaixo da tensão de máxima potência. Percebeu-se na prática que o ponto de operação tem a tendência de ficar à direita do MPP, do software.
caracterizando uma tensão um pouquinho mais elevada. Esta é a potência obtida na carga. Novamente, aqui não são os 710 watts, mas os 640, devido às perdas no conversor. E é uma réplica da potência do módulo fotovoltaico, onde aqui ocorrem os degraus de carga, e o sistema estava operando em torno da região do MPP, corre o degrau, volta a operar, corre o degrau, volta a operar novamente. Aqui são a tensão e a corrente na carga. Foi visto nos resultados teóricos que a tensão e corrente na carga elas mudaram. O mesmo aconteceu aqui. Porém, o produto entre elas se manteve constante, como foi visto no gráfico anterior. Agora, são realizados degraus de irradiação. São apresentados dois gráficos. O primeiro gráfico, ele é obtido diretamente da tela do osciloscópio pela multiplicação da tensão pela corrente. E o segundo gráfico é obtido pelo software. A vantagem desse gráfico é que ele mostra a potência que o módulo está fornecendo, curva azul, e a potência que está sendo rastreada. O problema desse gráfico é que a taxa de amostragem dele é de 1 segundo. Então ficam muitos espaços vagos. Porém, comparando as duas figuras, percebe-se que a curva vermelha tem a tendência de operar em cima da curva azul. Agora um degrau de radiação. Antes o degrau era de 200 watts por metro quadrado. Agora é um degrau brusco de 600 watts. Onde percebe-se que mesmo com um grande degrau, o ponto de operação não se perde e ele opera na região de MPP. Para este degrau, particularmente, ocorre uma grande oscilação nessa região. Por quê? Porque aqui tem uma elevada quantidade de radiação e aqui uma baixa quantidade de radiação. E o sistema tem dificuldades de rastrear baixas irradiações. Um degrau de temperatura, nesse caso foi necessário um degrau de 30 graus Celsius para que fosse possível visualizar nesses gráficos. Também percebe-se que o sistema vinha operando na região MPP, ocorreu o degrau, ele sai e volta a operar. Aqui é mais fácil de ver. O sistema saiu e voltou a operar na região de MPP. Técnica de impedância característica com passo variável. É testado uma situação aqui com passo variável, onde ocorre um brusco degrau. Sem sombra de dúvida, a resposta ao degrau ficou extremamente elevada. Ficou muito rápida a resposta, menos de 2 segundos. Por que a resposta é rápida? Porque o tamanho do passo é grande. Porém, quando o ponto de operação vai para a região MPP, o tamanho do passo tem que diminuir. Porém, aqui não é bem o que acontece. O tamanho do passo ele fica variando muito, por isso que existem essas grandes oscilações no algoritmo com passo variável. A comparação entre os métodos entre os métodos perturba e observa e o da impedância foi analisada em um dos nossos artigos e percebeu-se para um resultado simulado com passo fixo, um degrau de radiação de 300 watts para menos e para mais e um degrau de temperatura de 25 graus Celsius. As duas curvas apresentaram exatamente o mesmo comportamento. Conclusão. Foi analisada a técnica de MPPT, da impedância característica. Ela possui a vantagem de utilizar apenas o sensor de tensão e a desvantagem de oscilar em torno da região da MPP. O algoritmo com passo fixo independe totalmente da carga, enquanto que o algoritmo com passo variável, o tamanho do passo depende da carga. Para todos os valores de radiação, temperatura e carga, o ponto de operação sempre convergiu para a região de MPP. Apresenta rápidas respostas aos degraus, mesmo no passo fixo, e é um método que precisa de implementação digital. São propostos alguns trabalhos futuros, como esta utilização dessa equação para a equação de rastreamento, que é uma equação que não é usual no meio. Pode-se aplicar o dual desta técnica
caso ocorra uma necessidade. Propõe-se também substituir a carga, que é uma resistiva, um valor de R0, por um valor, por uma fonte de tensão, constituindo o estágio primário de um inversor. Também pode-se desenvolver este método MPPT sensorless, onde o sensorless significa que não vai ter sensor no conversor CC-CC, mas sim será utilizado o conversor que está no conversor CC-CA. Também propõe-se uma maneira de estabilizar o ponto de operação no MPP para que não ocorra a oscilação. Obrigado. Passo a palavra ao professor Denizar.